Olá, boa noite. Começa agora o Move TV, o seu programa sobre economia criativa, inovação e digital aqui na alltv.com.br. Toda quarta-feira às 20 horas, das 20 às 21 horas, e você pode acompanhar agora pelo site, pode comentar também, participar, enviar perguntas, enfim, interagir aqui com a gente no programa. Basta mandar um recadinho aí pelo chat que está no pé do site, você vai ver aí na TV, ou então pelo Facebook. Movimente suas ideias. Estamos começando agora aqui, temos dois convidados especialíssimos que vão falar sobre empreendedorismo social, as oportunidades que estão surgindo nessa área, a importância do empreendedorismo social no Brasil e também sobre a importância e o caminho que as pessoas estão buscando cada vez mais para reinventar a sua própria carreira. Muitas vezes mudando de áreas em determinado momento ou aproveitando uma experiência que já tem e abrindo outros caminhos empreendedores. E para começar o programa hoje, vamos dar aquele giro pelo site revistamove.com.br e para isso eu chamo aqui o grande parça, Ricardo Tarsa. Boa noite. Fingindo que é carioca, falando parça. Parceira, boa noite, seja bem-vindo. Estamos ao vivo aqui na AllTV, né, no Move TV. Vamos falar muito de muita coisa legal de sustentabilidade, qualidade de vida. Eu acho que tem uma coisa que a semana passada a gente falou de mobilidade urbana. Eu acho que a gente está pontuando coisas que São Paulo precisa, né? Acho que abrir um espaço para a galera vir aqui mostrar projetos e trabalhos vai ser bem interessante. Falando da semana passada, eu quero dar um giro pelo site, falando da Move TV 11, né, que a gente até postou no Facebook e está no site da Move também. A gente fez entrevista com o Maurício e com o nosso amigo Leno Silva. Eles falaram de mobilidade urbana, mostrando um projeto bem legal que é São Paulo São, que eu achei super interessante. Não conheci o Maurício tem uma história maravilhosa na parte de comunicação corporativa, passagem na Abas, passagem às agências grandes. E eles pontuaram uma história que eu acho que São Paulo precisa, que é um desenvolvimento urbano, cara. Eu acho que desde do centro, periferias, né? Eu acho que uma união, estratégia assim, de projetos simples, assim, até que o Leno pontuou de você ter um café, um bate-papo, um bar na periferia que tenha uma ativação legal social. Acho que tudo vai começar nesse bom papo que você tem com o seu vizinho, na esquina. Acho que vale a pena vocês conferirem na timeline da gente. E o projeto São Paulo São, que você vai poder conferir no site revistamove.com.br. Aproveitando o que o Tarza falou, fala muito da importância da ocupação do espaço público. Exatamente. Eu acho que tem projetos maravilhosos que estão sendo meio esquecidos, ou a galera não tem fôlego, né? Eu acho que o Maurício veio para somar e o Leno numa ativação que é muito perfeita, e com o estudo que ele mostra de fora do país, né? Estudo de Berlim, estudo de várias outras cidades que se transformaram, que não tinha mais fé e se transformaram. Eu acho que São Paulo precisa disso. A gestão está provando isso com ciclovias e outras coisas que estão sendo boladas na cidade, que eu adoro, tem ativistas positivos e negativos, mas eu sou ativista da bike, então eu tenho que falar disso. Todos nós somos. Então eu acho que vale a pena conferir. Maravilha. Tá bem bacana. A outra matéria que a gente quer sugerir rapidinho para você conferir no site revistamove.com.br é como surgiu, o que pensa e como atua o Estado Islâmico. Isso aqui é dar um toque porque é um assunto que está muito em voga, teve recentemente os atentados de Paris, a Europa toda está em estado de alerta por conta disso, e aqui fica o toque do site para você entender um pouquinho de onde veio, como é que se formou. Né? Eu acho que a gente acaba vendo as notícias em turbilhão acontecendo, mas às vezes falta um contexto e falta uma história, então no site você vai poder conferir isto também. O Move é jovem, mas é político, é alternativo, né? Falamos de temas contemporâneos. Exatamente. Exatamente. Eu acho que essa é uma ideia do Move, né? A gente fala de inovação, economia criativa e de temas contemporâneos, né? E a questão do terrorismo, do choque de culturas e de toda a questão política em volta faz parte, então é importante você entender esse contexto. Esse acho que a gente frisou muita gente, empreendedores, né? Hoje eu acho que a gente tem um modelo de negócio bem bacana dos nossos entrevistados daqui a pouco, só que a gente foi desde um chefe de cozinha, né, a um produtor de carne, que é quase um açougueiro de luxo, passamos por desenhos animados, algumas coisas mais alternativas, estamos falando de assuntos mais sérios hoje em dia. Dando uma boa variada. Exatamente. Daqui a pouco volta a animação, gente. Não, mas a animação tem hoje aqui também. Tem animação. Tem hoje aqui também. Então, aproveitando já para apresentar aqui os nossos convidados, estamos com a Carolina Stanich. Eu acertei a pronúncia do nome dela, espero eu. Obrigada. E com o Rosenildo Ferreira. Tudo bem, Rosenildo? Como é que vai você? Pô,
Muito bem, eu acho que é um prazer imenso estar aqui com a MUV, que é enfim, uma ideia que se insere totalmente na economia criativa e numa forma mais dinâmica de trabalhar a TV, a notícia, né, nas redes, enfim, sociais, de uma forma mais bacana, mais ágil, mais atual. Maravilha. Então, aproveitando, dando rapidamente aqui um perfil dos nossos dois convidados, a Carolina é jornalista, ela é diretora e sócia, também fundadora do projeto Um Papo Reto. Ela é formada em Direito pela USP, fez jornalismo pela PUC, trabalhou em grandes redações de jornais e também de portais, como trabalhou na Folha Online, trabalhou no Jornal da Tarde, no Estado de São Paulo, e também sempre abordando aí temas como cidades, educação, organizações não governamentais, e também teve outros trabalhos paralelos aí relacionados à sustentabilidade que ela vai contar aqui pra gente com mais detalhes. E o Rosenildo é jornalista também, já com mais de quase 30 anos, imagino eu, aí de carreira, né? Pouquinho mais que 30, viu? Maravilha. Trabalhou durante muitos anos em redações de grandes jornais e revistas, cobrindo economia, política e negócios, e também sempre muito ligado à área de sustentabilidade durante todo esse trabalho dele de redação. E os dois que estão aqui agora fundaram o projeto Um Papo Reto, né, que vamos pedir agora, eu vou começar pela Carolina. Primeiras damas. Sobrou pra mim, né? Sobrou para você contar, você vai contar direitinho como é que é o Papo Reto, e me diga o seguinte, vamos falar um pouquinho da sua transição. Você era uma jornalista de redação, de redação, né? Sim. Que resolveu empreender. Agora, né? Fala um pouquinho, como é que foi essa transição de sair de redação e empreender agora também na área de comunicação? Na verdade, eu não sou aquela jornalista clássica que ficou em redação 1000 anos como o meu marido e sócio, o Rosenildo. Eu sempre trabalhei em redação, mas sempre também trabalhei em ONGs, né? Passei por várias ONGs, então, mas sempre na comunicação e em áreas assim de políticas públicas, educação, sustentabilidade, direitos humanos. O Papo Reto ele surgiu da seguinte maneira: em 2013, a imprensa já estava naquela fase, como é que eu posso dizer, delicada, né? Digamos, ainda não estava na UTI, mas estava bem delicada. E o Rosenildo começou a falar desse projeto para mim, do Papo Reto. No início era um blog que ele queria fazer e a coisa foi crescendo. E eu lembro que eu estava saindo de uma ONG e estavam me chamando para trabalhar numa outra assessoria. E aí eu olhei bem pra ele e falei, sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que eu vou ser só sócia. Daí ele falou assim, não, mas por quê? Como assim? Daí eu falei, não, porque eu acho que tem tudo a ver a gente começar a fazer isso junto. O Papo Reto ele surgiu como um site, um veículo, e hoje ele cresceu bastante, né? Hoje ele é acho que o Rô pode falar um pouco melhor, porque como ele sonhou sozinho no comecinho, hoje é um sonho nosso. Mas eu acho que ele pode contar um pouco esse sonho como foi nascendo. Rosenildo, então, aproveitando, fala um pouquinho dessa transição, desse momento de gestação. Você em redação, mas também já observando os ventos da mudança ali e foi preparando um Papo Reto. Pois é, Cleiton. Havia já uma necessidade, eu não sei se era exatamente uma necessidade empreendedora, desculpe-me, mas havia uma necessidade de eu ter um espaço onde eu pudesse colocar as minhas ideias para além do que eu fazia numa redação, e não que eu fosse tolhido de fazê-lo nessa redação. Aliás, eu sempre dei uma sorte muito grande, enfim, em todas as redações onde eu passei, eu nunca tive o meu trabalho constrangido por questões políticas, econômicas, enfim, patrocinadores. Mas tinham muitos temas que eu queria dar uma amplitude, enfim, maior a eles, e que só encontravam espaço na grande imprensa onde estava em épocas, as tais, vamos dizer, efemérides, né? Eu gosto muito de escrever, conversar e debater sobre diversidade. Eu acho que a diversidade faz a sociedade brasileira é fundada na diversidade. Esse, aliás, eu acho que é um dos nossos mais ricos, vamos dizer, atributos, né? Então, eu tinha isso em mente, de ter um espaço onde eu pudesse colocar as minhas ideias, trazer temas novos, pesquisar coisas. E no meio desse
processo, eu comecei a descobrir, peraí, eu acho que pode ter um negócio novo aqui, eu acho que pode, o meu futuro profissional, assim, imagina a gente se reinventar profissionalmente aos 54 anos de idade, 53 anos à época. Então eu já imaginava uma forma de enxergar ou de praticar o jornalismo de uma outra forma dentro do projeto colaborativo Um Papo Reto. Quer dizer, a coisa nasce num desejo de atuar de uma forma mais autoral, mas ao mesmo tempo vai se metamorfoseando e dá no que a gente tem hoje. E o que é interessante também, porque você trabalhou muitos anos em redação, trabalhou na Isto é Dinheiro, trabalhou em outros veículos, mas você também tem, paralelamente, um lado de ativista, né? Você também é professor voluntário lá no Cursinho Popular, ali do Conselho, faz parte do Conselho Consultivo da Faculdade Zumbi dos Palmares, ou seja, Exato. Então, paralelamente ao seu trabalho de redação, você já tinha aí um lado de ativista e também de preocupações sociais e de sustentabilidade, né? Sem dúvida, esses trabalhos acabaram se somando aí. Enfim, a gente quando escreve sobre o terceiro setor, sobre sustentabilidade, a gente acaba sendo irremediavelmente picado por essa coisa. Então você, além do jornalismo em si, que é reportar aquela coisa, trazer temas novos, etc. e tal, e de uma certa forma a Carolina entrou nessa porque ela foi envolvida, né, nesse ambiente, ela militou muito tempo em ONGs, como ela mesma disse. Então eu vi ali, né, a necessidade de ir além de ser um porta-voz das boas causas, eu quis combater o bom combate. Num cursinho pré-vestibular Griô 20 de novembro, eu estou há 11 anos dando aula como professor voluntário. Onde fica o cursinho? Então, fica no Jaguaré, ao lado do Portão 4 da USP, para quem, enfim, não é de São Paulo, campus da USP, enfim, é a maior universidade aqui do estado, talvez a maior da América Latina, e tem um grupo de jovens cujo sonho é entrar na USP, né? Então eles estão muito perto e ao mesmo tempo muito longe, né? Então a ideia do cursinho, eu acabei caindo lá de paraquedas totalmente, porque eu me inscrevi para trabalhar no Educafro, me deram o telefone de lá e eles saíram do Educafro, que é outro projeto maior, e eu acabei ficando lá por um motivo simples. O cursinho foi estruturado pelos jovens que moram na comunidade São Remo. Então o cursinho vem de fato da base. O Educafro é sério, vários outros cursinhos são muito sérios, mas esse tinha algo, eles precisavam muito mais de mim. Que legal. Naquele instante. Eu acho que hoje é importante dizer que hoje quem precisa deles é a gente, porque tem 2 blogueiros do Papo Reto que foram alunos do Rosenildo. Acho que é super exatamente. importante falar isso, porque foram caras que foram seus alunos. Maílson Silva, que formados, hoje chefe, Maílson Silva, ele foi meu aluno, a irmã dele, Sofia, é minha aluna hoje, a mãe dele foi minha aluna, quer dizer, então eu acho que na verdade são 13 anos. Então todos os professores hoje, à exceção desse aqui que vos fala, são ex-alunos. Então é um cursinho muito orgânico, não é grande na sua dimensão, nós temos uma média de 20 a 30 alunos por ano, mas ele tem no seu propósito um trabalho de raiz mesmo. E Carolina, aproveitando agora, falando do Papo Reto, né? A gente está falando aqui do cursinho, está falando da comunidade, né? Exatamente. E a plataforma editorial de vocês também passa muito pelos temas de periferia, de sociedade de uma maneira geral. Você podia contar um pouco? Porque a gente, quando criou o Melhor Papo Reto, a gente foi bem intuitivo, como o Rô estava falando, mas a gente tinha uma ideia de que não bastava falar das empresas e como elas tratam a sustentabilidade. Só isso não bastava, porque a gente entendia a sustentabilidade de uma forma mais orgânica. Então a gente imaginava que era importante também falar de inclusão racial e social. Sim.
principalmente racial, porque daí você acaba pegando tudo. Enquanto você está falando, Carolina, só avisando Mostrando um pouco do os site. espectadores, está ali o site. Ó. Achei bem legal o site, assim, o menu é um menu fácil e simplificado. Eles colocaram ali barômetro, então tem as dicas. É muito bacana isso. Esse texto foi escrito pelo Maílson, que é o chefe Maílson, ex-aluno. Ele entrevistou a dona desse restaurante, que é um restaurante, ela é de Camarões, né? E ela faz uma comidinha super gostosa lá no centro, a gente tá pra ir lá, a gente ainda não foi lá conferir. E ele fez uma entrevista bárbara, e ela não falou só sobre gastronomia, que é o que sai em todos os guias, etc. Ela falou sobre a Semana da Consciência Negra, e fez opiniões bem críticas e tal. Então isso é uma coisa que a gente gosta, né, da polêmica. Então ela falou, eu acho que não tem que ter a Semana da Consciência Negra, a gente coloca lá a opinião dela, né? Então, só voltando à questão da pauta, a gente procura tratar a sustentabilidade de uma forma bem assim, desde o cidadão, o que ele faz, né? Então, eu estava conversando com o seu colega de bancada, que vocês são de Cidade de Ademar, aí eu falei, nossa, eu estou indo direto para lá, porque uma das pautas mais importantes hoje é a questão do Parque dos Búfalos, que começou, sabe aquela coisa que começa com uma história pequena e vai crescendo? Que alguém falou, então a gente começou a cobrir Parque Augusta e tal, daí a gente foi vendo que não era só o Parque Augusta, que tinha também o Parque dos Búfalos, que é totalmente fora do centro expandido e a maioria dos paulistanos não conhece. Então eu fui lá, né, no caso eu mesma fui lá várias vezes, conheci o pessoal de lá, as militâncias e tal, eles fazem uma militância assim, sem grana, sem nada, né? Que é a militância real mesmo, na raça. E foram lá e bateram na porta da prefeitura e tal. Então a gente acha importante colocar esse tipo de pauta no Papo Reto, assim como colocar a opinião das empresas. Então, por exemplo, agora tem o negócio de Mariana. Esse é um bom exemplo. A gente não tem equipe, estrutura para mandar repórter para lá, né? Então, assim, eu pensei, bom, a Samarco, que é a empresa, ela tem um ISO, que é um ISO, ela é super premiada e tal, e ela tem aquele ISO 14001, que é o ISO mais adiantado e mais avançado em termos de gestão ambiental. Então, o que eu fiz? Eu fui ligar para todas as certificadoras que se dispusessem a falar comigo aqui em São Paulo, e para falar sobre o ISO, afinal, como é que é essa história? Porque vai que uma empresa que tem um ISO, acontece um acidente desse tipo, será que isso daí... E daí a pessoa que me deu uma entrevista anônima, então eu coloquei lá. Porque a gente tem que sair um pouco da pauta dos outros jornais, porque a gente não está competindo com grandes veículos. Exatamente, o foco... É um outro tipo de jornalismo. É outro enfoque, é outra história. Isso é interessante também. Então a gente vai construindo as nossas pautas assim. E o Maílson, que é esse chefe, escreve sobre gastronomia. O Rodrigo Garcia, o Maílson da Silva. O Rodrigo Garcia, que é outro ex-aluno dele, escreve sobre grafite, arte de rua, né? Exatamente. Aí a gente tem dois jornalistas que são o Fernando Neves e o Sérgio Cross. O Sérgio está em Brasília, escreve uma crônica de Brasília, que tem que ter, né? A crônica da capital, né? E que está pegando fogo sempre, né? Exatamente. Além da seca, está sempre pegando fogo. E o Fernando Neves escreve sobre mobilidade urbana, traz bastante dados e tal. E temos a DJ Miriam Alves. Exatamente, que escreve sobre música, escreve muito bem. Ela é uma das pioneiras do movimento hip hop de Batom. Que legal. Ela é da DJ periferia e é da periferia. ZL na veia. E além do conteúdo, né, Tars, a gente estava conversando aqui antes, vocês têm várias outras iniciativas interessantes. Tem o Prêmio Empreendedor Sustentável. Exato. Fala um pouco sobre os outros projetos que estão em volta e como funciona. Essa coisa que a gente começou imaginando como um blog pessoal para colocar ideias novas, enfim, ideias que a gente via que não tinha espaço no jornalismo convencional. A gente migrou para uma plataforma colaborativa, chamamos esses amigos todos. Depois a gente viu, peraí, isso aí já está com cara de ser um negócio social, com o pé da economia criativa, então vamos criar uma holding. Sabe como é que é pobre, né? Monta uma empresa, é uma ME, uma microempresa, mas é uma holding. Então nós criamos o selo Bate-Papo Livros, que é especializado em livros, reportagem. Acho que eu vou ter espaço para falar sobre o meu livro mais à frente, mas o início disso a gente imaginou o seguinte: a gente precisava ter um conteúdo mais relevante, até pelo que a Carolina muito bem colocou, a gente não tinha muitos braços para fazer
cobertura. É bom lembrar que, à época, nós dois tínhamos outros empregos. Eu tinha um emprego de quase 12 horas dia, então eu trabalhava no portal mais pela manhã e mais à noite, finais de semana, e Carolina ia cobrindo, os blogueiros e sócios iam, enfim, colaborando com textos autorais, a gente fazia muita curadoria, TEDx, site da ONU, BBC, Agência Brasil, que tem material fantástico. Mas é bom falar que a gente não traz um volume... Sim, não, a gente não é a quantidade. Não, é O qualidade. principal é a qualidade, um ponto de vista diferente também. A gente não tem ambição louca de competir com o Reuters, nem com a Agência Brasil, nem com ninguém. A gente tem o nosso nicho, a gente procura atuar no nosso nicho com uma qualidade extrema. Então, aí eu falei, bom, uma forma de a gente ter conteúdo próprio de qualidade, quem sabe se a gente não fizer um prêmio? Mas como assim um prêmio? Aí a gente já ficou louco. Está inventando ideia. Eu falei, não, amor, a gente vai, porque todo mundo gosta de receber prêmio. E é uma coisa simpática, bacana, a gente vai ter, enfim, uma regra, não vai ser nada chutado, essa coisa. Não, mas a gente pode fazer o prêmio empreendedor sustentável, beleza? Mas quem vai fazer isso? Eu, claro, a gente não tem, enfim, grana, não tem verba para pagar ninguém. Tá, mas e aí com o prêmio empreendedor? Não, a gente faz 50 mini perfis. 50 é muita coisa, é uma loucura. É porque eu preciso explicar, deixa eu dar um parênteses. Claro, aqui, entre o casal é assim, eu cuido da contabilidade, da parte... A divisão de tarefas é assim. Eu sou o louco que a Carolina é o pé no chão que fala, isso aqui dá para acontecer, isso aqui não dá. Exatamente. Então, ela tem que ter um equilíbrio, né? Entre os sócios, empreendedores. Então, ela sabiamente disse, não, mas é uma loucura, 50 personagens, vamos arrumar. Aí eu falei, amor, eu já estou com 30 cases escritos. Mas como? Não, já estou com 30, só faltam 20. Tá, mas como não? Aí eu falei, olha, quer saber uma coisa? A gente publica no site, que é um conteúdo exclusivo, que a gente vai ter 50 pessoas novas que fazem um trabalho relevante, bacanas, que vão, enfim. E aí, para não, enfim, completar muita história, eu fiquei tão, enfim, animado com o projeto que eu fui ao mercado, conseguimos patrocinadores à época Samsung, o Instituto GVT e a Vai Voando, uma agência de viagens especializada em classe C. E aí eles toparam... só um toque para os espectadores que, enquanto o Rosenildo está falando, tem cenas ali do prêmio, né? Exatamente. Esse aí foi a cerimônia do prêmio, onde eu estava fazendo um discurso de abertura, nervosíssimo. Foi no dia 27 de janeiro de 2015. O mote era, vamos começar o ano com boas notícias. A gente já estava meio prevendo que não ia ser fácil. Já sabia que o ano não ia ser aquela coisa. A gente estava com esperança. A gente tinha em mente que seria um ano desafiante. Bom, imaginávamos que o nome disso era desafio, sabe? Então, um ano bastante complicado. Então, o que a gente fez? Essa foi a nossa Rostas. E a gente fez o prêmio, então esses 50 perfis foram submetidos a um júri qualificadíssimo que pontuou as histórias pelo ineditismo, pela relação custo-benefício e replicabilidade. Aí eu peguei as 20 histórias mais os 20 cases. Aí é o Mário Lafitte. Exatamente, mais bem pontuados e ofereci um prêmio. Mas todos os 50 são vencedores, porque, enfim, é um prêmio no sentido que você tem que ter algum critério. Por que eles são vencedores? Porque todos eles foram reunidos neste livro que se chama... Né? E aproveitando, o livro está sendo lançado, né, Rosenildo? Exatamente. Eu fiz um mês, né? lançamento em outubro, no dia 21/10, aqui em São Paulo, na Livraria da Vila. Acabo de fazer uma festa na quarta-feira, 18, agora no CEBI, em Brasília. Então o livro está à venda tanto na Livraria da Vila, em São Paulo, quanto na Banca Tatuí, em São Paulo, como em Brasília, no
Sebinho Cult, que é uma livraria fantástica. É muito bacana. E na próxima quarta-feira, dia 2/12, eu estarei na Livraria da Travessa, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, para lançar esse livro, que, enfim, não é um livro meu. Eu não me identifico, não me apresento como escritor, me apresento como um contador de histórias bacanas. E aqui tem 50 histórias deliciosíssimas. E o que é interessante, né, Tarso, é que o que a Carolina e o Rosenildo estão fazendo é dar visibilidade a histórias inspiradoras, como o livro se chama. Os conectores, né? Exatamente, Exatamente, trazendo à baila esses projetos que muitas vezes ficam escondidos. Escondido, eu acho que à tona, né? Por isso que é tão interessante você trazer esse prêmio à tona também, né? Porque claro. Tem tantos prêmios que são picaretas no mercado, não, tem, né, que eu acho que a gente tem que colocar coisa boa e mostrar gente boa que está fazendo. Sem dúvida. Então, eu acho que o nosso grande acerto, primeiro a Carolina me puxando, colocando no chão ali da razão, que é uma coisa boa, porque a gente não pode fazer loucura e não pode se queimar no mercado, porque o nosso grande capital é o nosso nome, né? É a nossa origem, é o que a gente faz, é a verdade com a qual a gente faz as coisas. E o nosso grande acerto foi na curadoria. A gente está meio que se especializando nisso, inclusive eu fui agora jurado, curador do prêmio Movimentos Criativos, que o pessoal do Instituto Feira Preta vai realizar em São Paulo. Então, só para fechar da minha parte esse ciclo, essa história, tem muita gente boa no Brasil e no mundo, e essas histórias aqui são majoritariamente brasileiros, mas eu entrevistei americanos e entrevistei, enfim, europeus. Tem muita gente boa no mundo todo fazendo muita coisa bacana. É claro que tem vários prêmios que ficam muito na zona de conforto, e a gente até entende porque, e mostram aí os caras que fazem o que tem, pessoas que têm trabalhos já consolidados, etc. e tal, que não se quer correr risco. Exatamente. No meu modo de ver, eu acho que o empreendedor sustentável, ele está na iniciativa privada, mas nós não demonizamos o setor público. Quer ver um exemplo muito rápido? Hortas Cariocas no Rio. Júlio César Lacerda é um dos caras mais fantásticos que eu conheci. Imagina aquele aipo, né, que a gente compra na feira, na Delicatessen, enfim, Agrião, Almeirão, vários itens que, de alguma forma, saíram da cesta básica dos mais pobres. De alguma forma não, porque são muito caros. Sim. E orgânicos são mais caros ainda. Pois bem, Hortas Cariocas dialoga com a ocupação do solo urbano no Rio, principalmente na recuperação de áreas degradadas ou ocupação de encostas de uma forma produtiva, e eles estão com hortas na escola e pegam a mão de obra local. Então ao mesmo tempo, complementação de renda, empreendedorismo local e uma alimentação saudável, quer dizer, o resgate da alimentação saudável. Isso é feito pela Prefeitura do Rio. O Júlio César foi o grande idealizador disso, ele é o pai da ideia, mas o projeto não é dele, é de quem está nele. Então hoje tem várias hortas no Rio, é um negócio fantástico. Você pontuou uma coisa, Rosenildo, que eu acho que hoje em dia falta mentes brilhantes e jornalistas interessados a fazer curadoria. Já começam por aí, por assuntos interessantes, né? Perfeito. Acho que a Carolina, ela começou a falar de sustentabilidade. Às vezes a gente não sabe, nem até o próprio pessoa que está assistindo não sabe o que é sustentabilidade, né? Quando eu trabalhei em comunicação corporativa em grandes empresas, e a gente vendia sustentabilidade para ter um IPO, né? Para negociar com os gigantes, não era para negociar com os pequenos. Explica um pouquinho para a gente assim, o que é esse lado sustentável dentro do jornalismo, qual que é esse apoio, né? A gente viu que vocês têm muita coisa no site, tem música, tem entretenimento, tem qualidade de vida, tem um pouco de cultura. Isso é sustentabilidade? Como é que é isso? Também, sim, claro. A sustentabilidade, ela está em todas as matérias com as quais a gente lida. É claro que, assim, a música, no caso, a DJ escreve sobre música, mas, por exemplo, gastronomia, arte de rua, sempre eles trazem esse lado da sustentabilidade, que seria uma maneira de você trabalhar na sua atividade. Vou dar um conceito aqui que não é um conceito acadêmico nem nada, é um conceito que eu estou dando aqui na hora. Mas você trabalhar na sua atividade, seja ela qual for,
sem ter um impacto no mundo, que é uma coisa que hoje em dia está super difícil, né? Porque você vê atividades por aí afora que tem um impacto muito violento, e mesmo o próprio cidadão, ele tem um impacto sem perceber, né? Tanto na questão dos resíduos que ele produz, que não percebe, o carro que ele pega para se locomover e tudo mais, né? Mas a gente acha que o debate, ele, na época que a gente estava criando o Papo Reto, uma outra coisa que a gente acabou não falando, que eu acho que é super importante, a gente tinha a sensação que algumas ONGs fazem muito bem esse trabalho, só que elas usam um jargão, como você até trouxe isso à tona, um jargão complicado, né? Exatamente. Porque quando você vai falar sobre, os termos são muito difíceis, né? COP, Conferência das Partes, né? Já aí mistura a ONU. Uma conversa de entendidos ali. Exatamente, aí o cara fala, mas o que é isso? O que os caras... Mas aí dá alguma coisa, eu acho que a maior parte das pessoas também fala, isso daí não vai dar em nada, então também tem essa descrença. E o Brasil é um país que tinha tudo para ser um grande exemplo, né? Tem ainda tudo para ser um grande exemplo, apesar dos problemas aí que tivemos essas últimas semanas, né? Para chegar na COP agora em dezembro em Paris com bons resultados, né? A gente tem boas ações, tanto nessa atual gestão como nas anteriores, de combate ao desmatamento e tal, mas falta muita coisa, né? A gente poderia estar lá para frente. Então, eu acho que o jornalista, o jornalista tenta fazer com o público é mostrar o que pode ser feito. Então a gente está sempre, por exemplo, quando a gente fala das histórias inspiradoras, é porque a gente quer que isso seja exemplo. No dia da premiação, no dia 27 de janeiro, teve uma das premiadas que falou, né, que ela foi escolhida pela Samsung, que foi nossa patrocinadora, foi a Maria Helena Johan Petter. E ela falou uma coisa que eu achei muito legal. Ela falou o seguinte, eu acho que é importante que todo mundo, principalmente do governo, né, não foi nessas palavras, né, esteja ouvindo o que está acontecendo aqui, porque para replicar o que está acontecendo aqui nesse prêmio. Por quê? Porque às vezes você está falando uma coisa e ninguém lá do governo está ouvindo e de repente tem uma solução. Exatamente. Então o cara, como o cara do Hortas Cariocas, por que não faz isso em tudo quanto é canto? E grande parte dos terrenos que ele usou eram terrenos que eram lixões, né? Exatamente. Então assim, o cara pega, olha que ideia fantástica, funcionário público, né? Um funcionário público, não era um empresário, nada, um funcionário público está ali na prefeitura, vai lá e fala, não gente, vamos pegar aqui na favela, essa área, essa outra, vamos plantar? Quem quer plantar? Ele remunera as pessoas e faz o projeto dar certo. Então é isso que o jornalista tem que fazer, tem que dar os exemplos, mostrar o que é legal. E não só ficar apontando, falando, você não faz, porque também é chato esse tipo de jornalismo, né? Você está fazendo errado. Só de colocar o dedo na cara. Não é legal. Então a gente queria uma coisa nessa linha, né? De trazer as pessoas para dentro também. Por isso que a gente também fala de inclusão racial, isso é um tema que a gente acha super importante. Legal. Porque às vezes passa batido, né? A pessoa fala... a gente até... Vou comentar isso que eu acho que é interessante. A gente foi fazer uma palestra, a gente também dá palestras pelo Papo Reto. Demos numa empresa agora, uma palestra e a gente comentando comunicação na área de sustentabilidade. Justamente isso que você me perguntou. E aí eu montei lá o PowerPoint, né, aquela coisa, e pus umas hashtags. E coloquei, uma delas era o Somos Todos Macacos. E dando como um mau exemplo, né, de uma má campanha, né. E daí um dos caras que estavam lá, ele veio pra mim e falou assim... Eu discordo de você, eu acho que foi uma boa campanha. Eu falei, não foi. Não foi porque ela foi muito agressiva para quem Exatamente. Deve ser protegido, né? Então, assim, você vê que não é senso comum para as pessoas todas essa Sim. questão da inclusão, da sustentabilidade. Muita gente acha que, sabe o que você está falando? Eu vou ver meu futebol, quero saber da economia. Mas tem uma coisa interessante, Carolina, que o projeto Papo Reto aborda e que está no espírito do nosso tempo, que é o seguinte, existem discussões e debates que até pouquíssimo tempo atrás não atraía muito o interesse ou da mídia, ou das pessoas, ou do cidadão. E o que está acontecendo agora é que a mídia está sendo obrigada a correr atrás do que a própria sociedade está demandando. Então a questão racial é uma, a questão de gênero é outra que está muito colocado. Claro. E eu acho que esse movimento todo de rede, de internet, as pessoas conectadas, esse movimento está trazendo à tona e colocando na pauta discussões que até pouco tempo não vinham. Eu acho que não é nem mídia ninja, né? É rede ninja. Tem vários ninjas aparecendo, entendeu? Olha, tem algumas questões, há uma grande crítica, né? A internet, todo mundo põe o que quer, ninguém checa nada, claro, mas isso sempre houve. Quer dizer,
Quem nunca teve cuidado com as coisas que publica hoje, certamente nunca teve cuidado com as coisas que falava. Então, necessariamente, a liberdade, a possibilidade de ser publicador de notícias, fatos e ideias, disseminador de conteúdo, não é ruim em si. O que cabe às pessoas, de um modo geral, elas ganharem, adquirirem maturidade para separar o que é bom e o que é ruim. Isso é um exercício diário que vale para a vida toda. E o grande barato das redes, eu confesso que eu fui catequizado, né, tardiamente, né, para as redes, mas mergulhei de cabeça, a possibilidade da pluralidade. De fato, a grande imprensa, ela funciona da forma que funciona, porque ela tem outro conceito, ela está fundiada em outra base, etc. Tem outras bases e ela tem outros compromissos, enfim, não vou aqui analisar se isso é bom ou é ruim, mas o fato é que a inovação está exatamente nas empresas pequenas, nas empresas, isso não só aqui nos Estados Unidos também. As startups lideram por quê? Primeiro que elas são ágeis. Bom, no projeto colaborativo, no Papo Reto, a gente pensa em lançar um prêmio, prototipa isso e lança em 20 dias. Você imagina uma estrutura de uma empresa grande, de comunicação, departamentos, aprovar, na viabilidade, aprovar. E tem que ser assim, porque eles lidam com outra escala. Então, eu acho que na internet hoje, nos projetos autorais sérios e nos projetos colaborativos, está uma semente de uma nova forma de como a sociedade quer ser vista, enfim, na TV, como ela quer ser retratada nas páginas. Hoje, a produção de um livro, que era algo, por exemplo, inimaginável, coisa de, enfim, era muito caro, né? Só os eleitos podiam. Hoje você tem crowdfunding e você faz. Teve uma moça, não lembro o nome dela, que usou o crowdfunding para pagar os custos da viagem para ela assumir uma bolsa numa universidade de ponta nos Estados Unidos. Quer dizer, então, esse novo mundo de muitas possibilidades, por exemplo, a música. Quando é que uma mulher conseguiria ter um espaço para falar das suas coisas dentro do ambiente que a gente imaginava masculino, né? E que a mulher pode chegar lá, não, vou fazer minhas coisas aqui, os meios estão aqui, eu faço. É assim na música, é assim na questão da estética. Então, a diversidade, com a diversidade de canais, ela ganha muito espaço. E cabe a você achar o seu nicho e brigar por aquilo ali. Uma coisa assim, hoje em dia, acho mudando um pouquinho assim, vocês são mais felizes do que quando trabalhavam em canais maiores, revistas maiores? Vocês fazem coisas suas? Como é que é a mudança agora? Hoje a gente tem vamos dizer, uma tranquilidade maior. Eu sei que o empreendedorismo cansa, né? Tá? O empreendedorismo cansa, mas... Eu tenho uma tranquilidade maior temática, né? No sentido de que nunca vou fazer um texto que eu não necessariamente concordo e que às vezes quando você está num grande veículo você acaba tendo que fazer algumas concessões, não muito grandes, mas algumas sim. E só que assim, ao mesmo tempo você fica um pouco ansioso, por quê? Porque no veículo, você entra num grande veículo, você tem uma secretária, você tem o contador, enfim, você tem toda a estrutura. E no nosso caso, nós somos a estrutura inteira. As pessoas ligam lá no nosso escritório e falam, não, eu queria falar com o cara, não, sou eu mesma. Não, mas e eu quero falar sobre o pagamento? Não, é comigo mesma. Eu faço a matéria. Sim. No caso, como nós dois temos um perfil bastante de trabalhar rápido, de sermos executivos, às vezes a gente não se dá conta. A gente fala, nossa, mas a gente fez bastante coisa esse ano. Acho que foi um ano bem produtivo pro Papo Reto. Legal. Aproveitando aqui, tem uma pergunta do João Oliveira, de São Paulo, que é sobre modelo de negócios. Vocês são dois jornalistas, assistiram vivem um momento difícil da imprensa e estão empreendendo, inclusive, com jornalismo. É possível ganhar dinheiro com isso? Então, essa é a pergunta de $1 milhão. É o segredo. Exatamente. Bom, sim e não.
toda atividade que se propõe, enfim, comercial, né? Toda atividade, enfim, empresarial, ela tem que gerar receita. No nosso caso, não é diferente. Um papo reto dá lucro? Não, mas ele gera recursos. Aliás, hoje eu vivo de um papo reto, a Carolina vive de um papo reto. Aí você fala, mas espera aí, é com banner que vocês ganham dinheiro? Não. É com patrocínio que vocês ganham dinheiro? Não. A gente ganha dinheiro com tudo. Por exemplo, nós não nos limitamos, como profissionais de imprensa, a fazer apenas as coisas de um papo reto. Eu escrevo livros sob encomenda, aliás, eu estou com 2 contratos agora já assinados para escrever livros na área onde eu tenho um domínio maior. Não são livros autorais meus, é para clientes que eu vou entrar com o meu expertise para produzir. É um trabalho que tem início, meio e fim e tem uma verba X. Todos esses recursos são internalizados na empresa. Quem faz é a Gerassol 730 Produções, que é a razão jurídica de um papo reto. Outro exemplo são as palestras que nós damos. Então, enfim, para empresas privadas, o próprio Bate-Papo Livros, o selo Bate-Papo Livros, perdão, ele nasce dessa necessidade, porque você só gera recursos se você tem conteúdo. Você tem que ter o que vender ao mercado e empacotar isso de uma forma que o mercado queira consumir. Ou seja, e é aquela questão, né? Você tem que buscar várias caixinhas que se interligam. Exatamente. E daí você consegue extrair um modelo de negócio. O modelo de negócio não vai ser uma frente só, né? É uma plataforma de conteúdo. Nós falamos sobre sustentabilidade na sua variável mais ampla e dialogando com o dia a dia das pessoas. Carolina disse dos sites mais militantes e vocês até citaram os sites mais, enfim, acadêmicos. A gente está no meio. São 2 coisas ótimas. Os militantes têm que existir, eles são uma grande força. A academia tem que estar aí criando teses, alertando a gente. Mas a gente olha o cara que está em dúvida, não sabe para qual lado ir. Então a gente tenta traduzir esse mundo da militância e esse mundo acadêmico de um jeito papo reto, contando uma história, narrando uma coisa, falando para ele, olha, vai por aqui que pode ser que seja mais fácil para você. Maravilha. Aproveitando, voltar aqui, Sérgio, vamos mostrar aqui o livro do nosso amigo. Está aqui os Histórias Inspiradoras de Rosenildo Ferreira. Exatamente. Isso daqui é onde as pessoas encontram hoje? Então, como eu disse, rapidamente, lançar um livro, escrever um livro é relativamente fácil. Lançar um livro é um empreendedor relativamente fácil. Né? Agora, meu querido, é colocar esse livro no mercado é uma tarefa hercúlea. Haja empreendedorismo. Mas nós temos muita sorte. A gente nós fizemos alguns acordos pontuais bacanas. Então, quem está em São Paulo hoje encontra na Livraria da Vila, na Banca Tatuí e pode ter acesso pela loja de internet da editora Lote 42, que é nossa parceira. Em Brasília, temos um acordo de exclusividade com o Sebinho Cultural, que é uma livraria fantástica, bacana. Quer dizer, na realidade é um centro cultural em Brasília que está bombando deixa eu dar direto. O link certinho, porque já está tudo na internet. Para comprar o livro, além da Livraria da Vila aqui no estado de São Paulo, né, você pode ir na www.bancatatuí, tudo junto, sem acento.com.br e tem lá um espaço de busca, põe lá Histórias Inspiradoras. A gente já praticamente esgotou, né? O estoque teve muita venda online. Muita venda online. Uma boa repercussão também na rede, estoque né? online. A gente ainda não esgotou a primeira tiragem, que é a nossa meta, que a gente trabalha por metas. E a ideia é sempre dobrar a meta. Esse conceito está muito em moda atualmente, viu? Mas é isso, a gente sempre apoia aqui projetos interessantes. O Rosenildo e a Carolina sensacional, parabéns. São amigos já de longa data, pessoas que têm um trabalho sério, então a gente faz questão de mostrar, né? Com certeza, a gente tem que mostrar cada vez mais.
Tamo junto. E para mostrar para outros empreendedores também, e de sustentabilidade ou não, caminhos, né? E sugestões de rotas aí para buscar a sua verdade, né? Você se colocar nesse novo momento do mercado, né? Acho que era legal também dar o nosso site, né? Exatamente. A gente está chegando naqueles finalmente. É isso aí. Então, já estamos chegando no finalzinho aqui, agora Passa vai ter que rápido, ser. a gente nem vê, Passa cara. rápido. Agora tem que ser papo reto, né? Enquanto aqui o Rosenildo e a Carolina passam o endereço do site, eu peço para o Sérgio, por favor, colocar o papo reto aí na tela. Novamente. Por favor. Exatamente. Bom, é www.paporeto.net.br ou então Ele consegue navegar, não? Pra descer, pra a ver? opção. Dá uma scrollada. Agora ele está só no scroll ali. Ah, tá. Mas o importante é que é .net.br. Exatamente. No final. Exatamente. É. A gente tem uma derivação, nós compramos outro domínio que é paporeto.com.br. Então, os dois, a ideia é que a gente, enfim, adquira todos os outros domínios associados para que a gente tenha. Último, mas não menos importante, nós estamos na rádio, né, Carolina? Vocês têm um programa de Sim, rádio. importantíssimo. Exatamente. Por favor. Obrigada. Apresentado pela Carolina. Exatamente, na megabrasil.com.br, toda terça-feira. Eu estou lá às 10 da manhã falando um boletim. Então, uma vez por mês eu chamo um convidado especial. Mas, em geral, eu faço um boletim de 2 minutos, é o seu boletim de sustentabilidade. Que beleza. Até passou ali, O pessoal da Mega passaram Brasil. algumas imagens atrás, né? É. E é isso, né, seu Taz? Estamos aí mostrando 2 jornalistas que estão aí também neste momento de reinvenção do mercado e Empreendedor. buscando caminhos, né? Bacana. Programa maravilhoso. Obrigado, pessoal, por ter vindo. É isso aí. Uma pena que já chegamos ao final. Passou muito Obrigada. rápido. Pena mesmo, gente. viu? Obrigada. Maravilha. Maravilha, gente. Então, ficamos por aqui. O programa vai para o YouTube entre hoje e amanhã, o YouTube da OUTV. No final de semana vai para o Facebook da Move. Move, movimente suas ideias. E no revistamove.com.br. Revistamove.com.br. Dicas e sugestões, Facebook, fala com a gente. Exatamente, né? inclusive Alguma quem tiver coisa que sugestão de tema para o sugestão programa, de pauta, tá para aberto para todo revista. mundo aí também. Exatamente. Seja bem-vindo. E até quarta-feira que vem, Às 8 da noite. mais um Move TV. Mais um Move TV. Valeu, Tá galera. bom, gente? Obrigado. Tchau. Até mais.